Você se interessa por economia e teologia e sobre a forma como a teologia e a economia se relacionam? Você se preocupa com teologia da missão integral, teologia da libertação, mediação socioanalítica e a forma como o imaginário das ciências sociais, as ciências políticas e as ciências econômicas afetam a teologia? Como é que a gente faz economia a partir da teologia? O que você vai assistir agora é a gravação de uma palestra que eu dei na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, conhecida por ser pastoreada pelo reverendo Augusto Nicodemos Lopes, no evento Púlpito e Política. Você pode encontrar o arquivo original da filmagem no canal do PNO, do Perguntar Não Ofende, mas eles permitiram que a gente colocasse aqui a palestra, adicionasse as informações dos slides no vídeo. Como o vídeo é um pouco grande, você pode usar aqui o YouTube para mudar a velocidade da fala, a velocidade do vídeo. É um recurso que eu sempre uso muito para vídeos muito grandes. Então, por favor, veja esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo para a sua vida. E o vídeo de hoje chega até você graças ao SEBIMA, o Seminário Instituto Bíblico Maranata. O SEBIMA é uma das instituições de ensino teológico mais respeitadas do país e já possui quase 70 anos. Se você está procurando um lugar para estudar teologia de forma conservadora, profunda e séria, o SEBIMA certamente é o seu lugar. Você pode acessar sebima.com.br e dar uma olhada nas possibilidades de cursos que você tem para fazer. Você tem o curso de missiologia, o curso de liderança, o curso de teologia e o curso de exegese. Fora o curso de treinamento e de formação pastoral, que é equivalente ao bacharel em teologia. O SEBIMA também possui um mestrado, o Instituto Aubrey Clark, onde você pode estudar teologia sistemática ou aconselhamento bíblico. O link, como sempre, na descrição desse vídeo. E no país que a gente vive, é impossível falar de economia sem falar de política em algum nível, né? Nós temos uma amálgama muito forte entre economia e política. Eu quero fazer uma introdução, então, à economia teológica e à questão das relações entre economia política e teologia e pensamento em torno da palavra de Deus na nossa vida. Você sabe quem é esse bonitão aqui? Deve estar aparecendo para vocês, está meio ruim. Como está ruim, eu vou dizer quem é, certo? É um cabra chamado Adam Smith. Adam Smith, ele foi um filósofo e um economista britânico nascido na Escócia. Ele teve como cenário da sua vida o atribulado período do século das luzes, que foi o século XVIII. Ele é conhecido como o pai da economia moderna. Ele é considerado talvez o mais importante teórico do liberalismo econômico, como alguns dizem. Basicamente, Adam Smith, foi o que a gente considera o criador da economia, certo? Da ciência econômica do século XVIII. O que a gente às vezes não sabe, porque Adam Smith já é conhecido por isso, é que Adam Smith ele era um filósofo moral, antes de qualquer coisa. Adam Smith ele desenvolveu o pensamento econômico, desenvolvendo filosofia moral. Adam Smith escreveu esse livro dele, A Teoria dos Sentimentos Morais, antes de escrever o famoso tratado A Riqueza das Nações, que é a sua principal obra de economia, que talvez tenha fundado o que a gente chama de ciência econômica. O interesse do Smith era discutir moral, certo e errado, a questão dos valores dos indivíduos. Discutindo os valores, discutindo moral, ele fundou uma outra ciência, que seria a aplicação da ética, da moral às relações de mercado e às questões econômicas. É interessante que, como a filosofia moral está muito próxima de questões que envolvem a transcendência, a gente também encontra a economia não só como filosofia moral na história de sua formação, mas também como teologia moral. A economia ela foi formada dentro de um berço muito forte de produção teológica. Você pensa, por exemplo, nesse livro, As Raízes Cristãs da Economia de Livre Mercado, que mostram como o cristianismo foi o responsável pelo liberalismo econômico de Adam Smith. Ou então, para um autor brasileiro, obra do Dr. Biratan Jorge Iorio, um professor da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, dos proto-austríacos a Menger, em que ele vai mostrar uma coisa muito interessante, que aquilo que hoje a gente chama de Escola Austríaca de Economia, que é uma escola de economia muito forte hoje aqui no Brasil, foi fundada basicamente através do pensamento de cristãos, do que a gente chama da Escola de Salamanca, que eram fundamentalmente teóricos católicos, bispos, padres, monges, que estavam ensinando, principalmente na região de Salamanca e de Coimbra, a respeito das mais variadas áreas da vida, tentando relacionar o seu pensamento teológico
a sociedade, inclusive a questão da economia. Por exemplo, se você fizer um pequeno mapa, você encontra a escolástica espanhola, na escolástica tardia da escola de Salamanca, influenciando uma série de homens como Turgot, como Galliani, como Bonot, como Jean-Baptiste Say, como Bastiat, como Molinari e vários autores que foram os fundadores, no fim das contas, do pensamento de Karl Menger e da escola austríaca de economia. Karl Menger, ele foi o cara que desenvolveu hoje em dia, o que a gente chama hoje em dia de a ideia do valor marginal, teoria do valor marginal, que foi uma revolução econômica na sua época. Eu quero usar isso aqui como exemplo para falar de que a gente tem uma série de autores católicos pensando teologia e no seu pensamento de teologia fundando uma escola de economia. Que hoje, por mais que alguns teóricos da escola austríaca de economia tenham se afastado de um uso cristão da coisa, eles ainda têm muitos resquícios de elementos de fé e muitas das coisas que falam e fazem uso de muitas questões que provêm do cristianismo no modo como eles configuram alguns de seus textos. É interessante que dentro da escolástica espanhola, você tem como um dos principais pensadores econômicos um nome muito famoso nos debates dos calvinistas da internet, chamado Luís de Molina. Molinismo é uma teoria sobre soteriologia, em certo sentido, que tenta ser uma alternativa ao calvinismo e ao arminianismo. Luís de Molina é sempre evocado porque o Elaine Craig, o famoso apologeta, se identifica com o molinismo. E Luís de Molina, ele falou muito sobre economia, certo? Os teóricos aqui, Tomás de Mercado e vários outros, falavam muito sobre economia e desenvolviam pensamentos econômicos a partir da fé. A economia nasceu de um interesse moral, seja meramente filosófico, seja de um interesse moral a partir da revelação de Deus e dos escritos da igreja acerca do mundo, engatando isso e conectando isso com as relações de mercado. O que aconteceu? O que acabou acontecendo é que a gente passou, depois de um tempo, a uma mera redução matemática da economia. A economia, que nasceu como uma filosofia e uma teologia moral, passou a se tornar nada mais do que uma matematização da sociedade. Você tem William Stanley Jevons, que foi um economista britânico do século XIX e um dos fundadores da economia neoclássica e fundador da teoria da utilidade marginal. Ele diz o seguinte, um dos formuladores, ele diz: se a economia quiser efetivamente ser uma ciência, ela deve tornar-se uma ciência matemática. A economia precisava então, para poder ser científica e consolidar-se como um pensamento científico, ela tinha que abandonar a teoria moral, tinha que talvez abandonar a sua teologia moral para se tornar nada mais do que matemática. Um outro economista, um pouco mais recente, chamado John Galbraith, ele é um economista, filósofo e escritor dos Estados Unidos, muito conhecido no século XX pelas suas posições keynesianas, no início do século XX. Ele diz o seguinte: as coisas podem distar do que é bom, do que é fair, do que é tolerável. Este não é o problema do economista enquanto economista. Se as coisas se separam do que é justo, do que é correto, não é problema do economista, ele diz. Em virtude do reclame de que a economia deve ser considerada como ciência, ela deve separar-se da justiça ou injustiça. Isso não é uma questão que importa ao economista como economista. Deve separar-se do sofrimento e da opressão causados pelo sistema. Não é uma questão da economia. A tarefa do economista é permanecer distante, analisar, descrever e, se possível, expressar tudo em fórmulas matemáticas, mas não passar jamais a juízos morais ou envolver-se de qualquer outro modo. A economia passa a ser nada mais do que uma matematização da realidade a partir das novas configurações que foram formando a ciência econômica. Você encontra isso em qualquer curso de economia que você fizer no Brasil, certo? Você vai fazer um bacharel, um mestrado, um doutorado em economia, você vai ser fundamentalmente um matemático da realidade. Você vai criar modelos, você vai tentar achar ótimos de Pareto, você vai tentar assumir a postura de um leiloeiro valrasiano, que é aquele que tenta achar o preço justo, o ótimo das coisas, a melhor taxa de demanda, a melhor taxa de oferta. Você vai criar um cenário, ceteris paribus, tudo permanecer constante. Está aqui um númerozinho em um mundo que só existe num computador e num programa que eu achei, para tentar argumentar alguma coisa sobre o mundo real. É assim que se configura hoje em dia o processo econômico no Brasil. O pensamento na economia no Brasil é matemática. Conversando com um teólogo recentemente, eu não vou dizer o nome dele porque eu não pedi para dizer o nome dele, mas é um teólogo de renome no Brasil, e ele dizendo: eu fui para o seminário para fugir da matemática.
ele se referindo a um texto de economia que eu tinha escrito. E aí a gente tem essa ideia, né? Economia é matemática. Economia é somar um monte de número esquisito. Mas a economia não fundou-se dessa forma. A economia matematizou-se e, matematizando-se, secularizou-se. Se afastou de suas raízes morais e suas raízes teológicas. O John Gray, no Missa Negra, ele vai justamente argumentar assim. Ele vai dizer que o livre mercado só se tornou uma religião quando foram negadas suas bases religiosas. A partir do momento que a gente parou de fundamentar religiosamente as nossas percepções econômicas, a gente deu à percepção econômica a função de religião. Você encontra isso na fé política que se manifesta nos contextos universitários, nos DCS, nos centros acadêmicos, nos diretórios dos partidos. Você tem agora uma percepção econômica que virou elemento de fé. Agora a economia vira uma cosmovisão. E aquele ideal econômico vira uma massa de pizza que eu vou estender e esticar o máximo que eu puder para tentar abarcar o máximo da existência. E a vida se resume a uma fragmentação da realidade. Escolhe-se uma perspectiva econômica e transforma isso no todo da vida. É o que Fogler chama de fragmentação. Eu acho que está um pouco perto daquilo que o Coise chama de idolatria política, né? Essa ideia de escolher um aspecto da realidade e transformá-lo na sua moral. Existe um teórico da Escola Austríaca de Economia, que para mim é a pior desgraça que a Escola Austríaca já compôs, um homem chamado Hofbauer, e Hofbauer tem um livro chamado A Ética da Liberdade. Ele tenta discutir ética usando como base de tudo o princípio econômico do livre mercado. Você começa a perceber como o livre mercado, e não só o livre mercado, certo, mas qualquer outra posição econômica que nega as suas bases religiosas, acaba virando um substitutivo da religião nos nossos corações. Um outro autor chamado Jacob Wiener, ele fala o seguinte: os modernos professores de economia política e ética atuam em disciplinas que foram secularizadas a tal ponto que os elementos e implicações religiosos que antes eram parte integrante delas foram diligentemente eliminados. Então os nossos professores de economia, os nossos autores de economia, os comentários populares nos jornais e nas revistas sobre economia, eles foram secularizados de tal forma que ninguém mais sequer imagina que essas posições econômicas só fazem sentido se existe uma base religiosa fundante que descreve certos aspectos da realidade que dão sentido para aquela declaração econômica. Eu costumo chamar isso de apropriação cultural, certo? Sabe como você diz apropriação cultural? Você usa turbante sem ser negro, esses negócios, né? E a mulher às vezes quer apanhar, branca que só ela, né? E sai de turbante na universidade e tal, eu digo amor, não vai arrumar confusão. Não é tipo sair com a camisa do Bolsonaro numa manifestação do PT, sabe? Você não faz essas coisas, pode apanhar, né? Pode apanhar. Mas, perceba, a sociedade faz apropriação cultural do cristianismo o tempo inteiro. Pensa num cientista. O cientista ele acredita que existe uma ordem externa que faz sentido, que pode ser percebida e é estudada. Mas essa ordem que ele pressupõe para fazer ciência é fruto da ideia medieval, vamos dizer assim, de que existe um Deus que criou a realidade e deu ordem para a realidade. O cientista nega a ideia de que existe um Deus que deu ordem para tudo, mas ele quer aproveitar da ideia de que existe ordem em tudo para fazer ciência. É uma apropriação cultural. O homem está se apropriando de algo que o cristianismo deu. Ele se aproxima da base epistemológica do cristianismo, de uma visão de realidade que provém do cristianismo, mas ele rejeita o cristianismo. Ele não quer isso. Os economistas fazem a mesma coisa. Eles querem se aproveitar de percepções morais que provém muitas vezes de um elemento de fé cristã para poder fazer seu pensamento econômico e rejeitam a fé cristã. E essa é uma verdade sobre absolutamente tudo, certo? Existe uma teologia popular que se manifesta na vida comum. A gente didaticamente divide a vida em ciências: a psicologia, a filosofia, a economia, a linguística, a sociologia, a ciência política, a antropologia, e a gente vai dividindo a vida em partes e em ciências, mas a grosso modo tudo é uma unidade só. A gente divide por um fim teórico. A realidade ela é una em Deus, de tal forma que você não tem uma proposição psicológica que não seja, ou que não toque em algum nível, uma proposição econômica, ou uma proposição linguística que em algum momento não afete uma proposição biológica. Às vezes está mais próximo, às vezes está mais longe, mas as coisas se tocam quando a gente fala. Não tem como isolar um aspecto da realidade de outros aspectos da realidade. Quando a gente faz uma proposição econômica, biológica,
bioquímica, médica, jurídica, você está em algum nível fazendo uma proposição teológica. Porque a nossa visão de Deus, a nossa visão da revelação do Senhor afeta absolutamente todas as nossas áreas da vida. Afeta como a gente lê absolutamente tudo. Os homens, quando pregam um elemento econômico, ou quando pregam um elemento de direito, ou quando pregam um elemento de linguística, eles estão em algum nível pregando um elemento de teologia. E não dá para separar a teologia de outros aspectos da realidade. Quando os homens falam de economia, eles estão fazendo teologia também. Quando os alunos, os membros da minha igreja ou colegas chegam a mim contando a respeito de coisas que ouviram na universidade, eles não estão contando sobre simplesmente as suas áreas de conhecimento. Eles estão contando algo sobre Deus e sobre a realidade que Deus criou. Nós temos que nos importar, então, com as heresias teóricas que afetam não só a nossa ortodoxia bíblica, mas que afetam a nossa ortodoxia econômica, nossa ortodoxia do direito, porque a gente pode ser herege crendo em coisas que não falam diretamente sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Sendo herege, crendo em coisas que falam sobre a minha visão sobre a economia, a minha visão sobre sociologia, sobre antropologia. E às vezes na igreja a gente não está preparado para lidar com esse tipo de teologia que se dá aqui, dessa construção teológica secular que se dá nas universidades, que a gente chama de economia, de psicologia, mas que às vezes é teologia também. O Nack Leuven, ele fala o seguinte: à primeira vista, parecia que a teologia e a economia são ciências completamente diferentes. Mas ao olhá-las mais de perto, salta à vista um parentesco inquietante. A tanta teologia contra a economia são tentativas de descrever o mundo, de descrever a realidade, de descrever a coisa criada, de descrever as relações entre os indivíduos. E tudo isso tem que ser temperado com o sal da fé e da revelação da palavra de Deus. Muitos professores vão te ensinar coisas sobre outras matérias que não vão falar de Bíblia necessariamente, não vão falar de Deus necessariamente, mas vão ser completamente opostos ou deturpações de coisas que Deus diz na Escritura. Chegou uma jovem na Manaim recentemente, ela está congregando conosco, pediu membresia, e ela estudou psicologia. E ela chegou querendo largar a faculdade de psicologia. Ela não aguentava mais, ela não entendia mais, ela não conseguia conciliar com a fé dela aquilo ali. E a gente aconselhou ela a não sair. Você talvez aconselhasse diferente. Mas o conselho foi: não sai. Vamos lutar para criar um jeito de fazer a coisa de forma crente. Assim, eu não entendo psicologia, queria entender. Você entende psicologia, eu entendo Bíblia. A gente se reúne, você vem com sua psicologia, eu venho com minha Bíblia, a gente junta isso aí e vê o que é que sai. Certo? Vamos ver como é que a gente consegue responder aos problemas que a psicologia dá, usando a palavra de Deus como uma contra-resposta e tentando construir juntos uma teologia de um pensamento da psicologia. Isso, a gente tinha que ter esse tipo de visão em tudo. A gente tinha que se esforçar para isso em tudo. Aqui no caso, estou falando de economia, mas eu quero conectá-lo com isso tudo, com essa realidade de que a gente faz teologia dentro da universidade, discutindo qualquer coisa. Porque a palavra de Deus fala sobre absolutamente tudo. Existe uma semelhança muito próxima entre economia e teologia nessas suas tentativas de descrever a realidade e as relações dos indivíduos. Para um autor brasileiro, o Hugo Asman, ele vai dizer no livro A Idolatria do Mercado, que os economistas são também, à sua maneira, eminentes e perigosos teólogos. Eminentes e perigosos teólogos. Poucos param para pensar nos aspectos teológicos que permeiam seu pensamento econômico, seja à esquerda, seja à direita, certo? Eu com uma palestra só não tenho como definir muito bem esse tipo de coisa. Então vamos assumir aqui qualquer coisa dentro do espectro político. Qualquer parte do espectro político, você vai ter que pensar sobre os aspectos teológicos que permeiam o seu pensamento. Se os economistas são também eminentes e perigosos teólogos, existe uma clara necessidade de analisarmos de forma consciente e intencional, certo? Consciente e intencional os pressupostos que dão base para as nossas assertivas econômicas, para as assertivas dos pensadores econômicos e das escolas econômicas. Vamos dizer ainda mais o seguinte: o simples fato de que nós suspeitemos que a economia trabalha muitas vezes com pressupostos teológicos é de modo a mexer com a tranquilidade de qualquer economista. Porque os economistas acreditam que são neutros, teoricamente. Eles acreditam que não estão discutindo moral, porque de fato eles estão discutindo matemática, estão discutindo crescimento econômico, estão discutindo modelos de sociedade, taxas de juros e de imposto. Mas os economistas são também teólogos, e muitos não querem aceitar isso, muitos não querem assumir isso. Continuam dizendo que há quase 20 anos, no encontro de teologia, havia entre os participantes um economista que enriqueceu o debate da seguinte maneira:
quando reflito sobre a economia política, surgem-me inevitavelmente suspeitas que só posso comprovar recorrendo à teologia. E acaba que a gente acredita que pode discutir o mundo de forma meramente matemática. Os economistas acreditam nisso. Mas existem questões de valor, de moral, de propósito do crescimento econômico, de o que é que define crescimento econômico, o que é que vale a pena sacrificar em prol de outras coisas, que apenas um pensamento ético e moral podem responder. Não simplesmente a questão matemática, mas simplesmente a questão da revelação e da transcendência e da natureza humana. Eles continuam: a questão, portanto, se apresenta como uma inevitável confrontação entre mundos de valores discrepantes ou francamente antagônicos. Em cada um deles se dão operações teológicas. Trata-se de teologias em conflito. Em outras palavras, está em jogo uma luta dos deuses. Existem teologias em conflito na nossa vida o tempo inteiro. Se houve algo na igreja, se houve uma coisa sobre a visão do homem, se houve alguma coisa sobre o propósito da existência, se houve alguma coisa sobre a natureza humana, você chega na sua faculdade, você chega na sua família, você chega com seus colegas de trabalho, você vai ouvir outra coisa sobre o propósito do homem, você vai ouvir outra coisa sobre a natureza humana, você vai ouvir outra coisa sobre o telos da história, você vai ver outra coisa sobre as relações econômicas, e as teologias vão se manifestando em conflitos, de forma que a gente às vezes acha que está servindo a dois senhores. Servindo a um teórico do universo acadêmico, servindo a palavra de Deus que é pregada no domingo no culto. E a gente não entende que às vezes as duas coisas entram em conflito e não dá para você ser os dois, muitas vezes. Às vezes, o economista é um herege na sua teologia. Você nunca ter lido a Bíblia, não saber nada de Deus, mas ele está falando coisas que se opõem completamente à verdade. Às vezes, o economista ele esbarra na verdade sem querer. Ele dá uma tropeção e escorrega em Deus, assim. E acaba falando algumas coisas que podem ser usadas, você pode concordar, é aquilo que, se eu não me engano, o neocalvinismo chama de momento de verdade, né? Há um lampejo de luz, às vezes, no teórico ímpio, que fala coisas que podem ser úteis para a gente. E eles vão fazer aqui uma aplicação muito séria, o Asserman e o Reclamer, vamos dizer, o ensino da teologia nos educandários teológicos, nas faculdades teológicas, na escola dominical, na igreja, o ensino da teologia nos educandários teológicos, incluídas aí muitas universidades de renome, constituiu, e ainda constitui em larga escala, um fenômeno relativamente secundário, quando comparado ao ingente processo de gestação e incorporação de teologias subreptícias nos modelos de pensamento e atuação dos homens, incluindo os cristãos, no interior das instituições e dos movimentos sociais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ensino teológico que a gente recebe no seminário, na igreja, na escola dominical, às vezes é bobagem, comparado com o tanto de teologia que a gente recebe de forma disfarçada na universidade, na escola, na família, na cultura, na mídia, no jornal, na internet. Em outras palavras, ele diz: os teólogos mal se deram conta de que as teologias mais importantes não eram as de seus compêndios teológicos, mas dos economistas e pensadores sociais de forma geral. Porque ninguém está lendo a teologia completa, sistemática do Bavinck, certo? As pessoas não estão na rua comentando sobre Francis Schaeffer. As pessoas estão comentando na rua sobre os pensadores do seu tempo, sobre as músicas da moda, sobre questões que eles aprenderam na universidade. Essa é a teologia que está fazendo sucesso, é a teologia que chega às massas de forma geral. E nós não estamos lendo essas teologias. Nós não estamos percebendo as teologias por detrás de certos pensamentos, sejam políticos ou econômicos ou sociais. E a gente acaba criando aquele velho dualismo que o Pedro tão bem denunciou a respeito da relação entre uma coisa e outra. O Stephen Long, ele vai dizer num artigo na revista Fé e Economia o seguinte: se Deus redimiu o mundo em Cristo, como devemos viver juntos com criaturas nessa realidade que dizem respeito à vida cotidiana? Isto é o que importa, e é por isso que a teologia deve abordar a economia. Eu não acho que todo economista precisa ser um teólogo, mas eu acho que os teólogos não podem fazer a sua tarefa sem que se submetam ao escrutínio das realidades mais básicas da vida cotidiana. Existem realidades básicas da vida comum, incluindo o pensamento econômico, e os teólogos não fazem o seu trabalho direito. E aqui por teólogo não entenda só o produtor acadêmico de teologia, não só o pastor, entenda você como uma pessoa que está na igreja, ouvindo de Deus, construindo pensamento a respeito da realidade. Os teólogos não fazem o seu trabalho direito se não se submeter ao escrutínio, à análise, ao pensamento, à desconstrução de realidades básicas da vida comum, incluindo o pensamento econômico. Nós não fazemos o nosso trabalho direito se nós não trazemos de volta a economia à teologia moral. A economia é um pensamento sobre o que é justo,
sobre o que é certo e o que é errado, tirar a economia do seu cativeiro matemático, entender o aspecto matemático da economia, mas tirá-la de lá para devolvê-la ao seu berço fundacional, que é a palavra de Deus, que é o pensamento a respeito da fé. Isso significa que má teologia gera má economia, que um pensamento teológico ruim gera um pensamento econômico ruim. Se você tem uma visão errada sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre questões da fé, você vai ter uma percepção errada a respeito da realidade econômica que está à nossa volta. A gente precisa de boa teologia para fazer boa economia e criar uma teologia econômica forte nas nossas igrejas. Pensar a economia a partir da palavra de Deus e voltar ao texto bíblico. Eu acho maravilhoso que a gente se dedique a ouvir pensadores do passado, ouvir pensadores de certas décadas, considerar certas escolas de pensamento. Eu acho isso vantajosíssimo, necessário e muito importante. Mas nós temos que gastar mais tempo hoje no texto, na revelação, em exegese, se preocupar com grego e com hebraico, para ver o que é que Deus tem para dizer sobre a realidade e aplicar isso com força em todas as áreas da vida, incluindo a economia. Uma pessoa com quem eu não tenho uma relação muito boa, como teórico, eu não conheço, nunca tomamos café, mas eu não tenho uma relação muito boa com os seus textos, mas tem feito isso de uma forma que pelo menos merece ser citado. Esse homem se chama Gary North, certo? Ele é um teonomista, ele tem uma visão estranha de algumas coisas da vida, mas ele escreveu uma série chamada Um Comentário Econômico na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. São 31 volumes, 31 livros de comentário bíblico, comentando passagens da Bíblia que falam sobre economia. E passagens que podem ser aplicadas à área da economia. Eu não concordo muito com muitas das aplicações e das conclusões que ele chega, certo? Eu acho que ele até chega a forçar algumas passagens. Eu não estou aqui para fazer um juízo, nem uma resenha da série do North. Mas você percebe que há um interesse muito honesto aqui. E há um interesse muito urgente aqui. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre a economia? O que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre a economia? Como eu só tenho uma palestra, eu não tenho como falar muito sobre isso, certo? Mas a gente tem que ter isso ardendo no nosso coração. Um ardor mais profundo por Deus falar, por Deus dizer, por Deus instruir, e por ouvir Deus, e ouvindo Deus, aplicar isso na política, na economia política, na sociologia, em várias áreas. Mas não só má teologia gera má economia. Se há uma teologia subreptícia, uma teologia escondida que vem em todo o pensamento econômico, toda má economia também gera má teologia. Se você tem um pensamento econômico errado, corre um risco muito sério de que esse seu pensamento econômico errado afete o modo como você lê a Escritura e como você aplica a Escritura na vida da sua igreja. Eu acho que isso acontece principalmente de duas formas: num nível metodológico e num nível acidental. Às vezes a má economia afeta a vida da igreja de forma metodológica, faz parte da sua metodologia errar nisso. Às vezes de forma acidental, às vezes é sem querer. Não é a sua intenção. No nível metodológico, a gente tem, por exemplo, a teologia da libertação. Aqui tem um livro do Gustavo Gutierrez, aqui é uma citação desse teólogo. Ele diz o seguinte: a busca da libertação do subcontinente vai mais longe que a superação da dependência econômica, social e política. Consiste, mais profundamente, em ver o devir da humanidade como um processo de emancipação do homem ao longo da história, orientado para uma sociedade qualitativamente diferente, na qual se sinta um homem livre de toda servidão e seja o artífice de seu próprio destino. A linguagem do Gutierrez é uma linguagem de libertação política muito próxima do que a gente vê em teóricos marxistas. E ele está aplicando isso ao pensamento político e teológico dele. Por que ele faz isso? Porque ele está falando algo que você poderia ler em qualquer cartilha num partido político de esquerda. Por que ele está dizendo algo que você pode ler em muitos livros de comunistas e de socialistas não comunistas da história do mundo? Porque a teologia da libertação possui um método de leitura da realidade que usa a economia, e muitas vezes uma má economia, como instrumento para entender a Escritura. O Clodovis Boff escreveu esse livro, Teologia do Político e Suas Mediações. Ele fala sobre o método como a teologia da libertação lê a Bíblia e lê o mundo, que é o ver, o julgar e o agir. E ele vai falar de 3 mediações nesse processo. Tanto que o livro é Teologia do Político e Suas Mediações. O que são as mediações? É o ver, o julgar e o agir. O ver é a mediação socioanalítica. Eu tenho uma ciência social,
eu tenho uma percepção da realidade e eu vou usar essa ciência social, esse fator econômico, esse imaginário político como um instrumento para ver o mundo e interpretar o mundo. Depois que eu vejo, eu vou no julgar, que eu entro na mediação hermenêutica. Na mediação hermenêutica, eu vou então lidar com essas questões que eu vi na sociedade e lidar teoricamente com isso tudo. Então eu entro no agir, que é a mediação prática, em que eu vou aplicar tudo aquilo que eu vi na realidade à minha volta. Essas mediações, então, serviriam para situar as várias instâncias que a teologia põe em prática, põe em ação para agir. É apenas no processo do julgar, com a mediação hermenêutica, que a teologia da libertação faz uso da teologia de fato. Na mediação socioanalítica, a teologia ainda não aparece. Você não usa teologia na mediação socioanalítica. Você usa teologia na mediação hermenêutica. A sua leitura da realidade passa pela ciência do social, como eles vão dizer. Você usa informações coletadas e firmadas pela mediação socioanalítica para criar, então, o seu pensamento teórico. O primeiro passo na produção teórica da teologia da libertação está no ver, no olhar, no entender a realidade a partir de um elemento teórico neutro de teologia. Esse é o processo que vai se construindo, então, do ver, do julgar e do agir para a construção de um pensamento da realidade, de uma transformação da realidade e de uma teologia pública até. Ele continua dizendo o seguinte, então: o texto da leitura teológica, a propósito do político, lhe é preparado e oferecido pela CDS, a ciência do social, as ciências sociais. A teologia o recebe delas e sobre ele pratica uma leitura correspondente ao seu código próprio, de modo a tirar daí o sentido caracteristicamente teológico. Então, a teologia, ela é subserviente à sua escolha social, de ciência social, para a leitura da realidade. Na metodologia da teologia da libertação, você tem o uso das suas categorias políticas e econômicas na própria leitura da Escritura. Economia é pré-teológica. Você já assume para então ler a realidade a partir daí. Mas é fácil bater nos católicos, certo? É fácil bater na teologia da libertação. Do nosso lado, a gente também tem a nossa versão do uso das categorias econômicas para a construção de uma teologia pública, certo? A gente tem, por exemplo, a figura recente de Ariovaldo Ramos, certo? Ariovaldo Ramos, num vídeo que você pode encontrar no YouTube, chamado Ariovaldo Ramos e a base marxista da teologia da missão integral, ele diz o seguinte: eu uso os óculos das ciências sociais para interpretar as escrituras. Tem de usar a categoria da luta de classes, categoria marxista de Karl Marx a respeito da realidade. Tem uma guerra no mundo, e é uma guerra entre classes. Há uma relação oprimido-opressor. A posição de Deus é pela abolição das classes. Olha o que ele diz: eu uso os óculos das ciências sociais. O nome disso é mediação socioanalítica. O nome disso é você usar as ciências sociais como um arcabouço teórico pré-teológico para analisar a própria palavra de Deus, muitas vezes. Ele usa um óculos de ciências sociais marxistas para ler a Escritura. São palavras do próprio Ariovaldo. Vladimir Stelgarnel, acho que é assim que pronuncia, num texto chamado A Missão Integral Nem é Tão Integral Assim, e olha que, se eu não me engano, ele é teólogo da Missão Integral, ele diz: muitos teólogos da libertação fizeram uso do instrumental marxista, enquanto outros fizeram também da proposta revolucionária articulada a partir do marxismo. Se pode dizer que o instrumental marxista de análise da realidade foi usado e importante para vários teólogos da missão integral. Então você tem a teologia da missão integral usando um referencial marxista, muitas vezes, como um instrumento pré-teórico para analisar a própria palavra de Deus na sua construção de teologia. Ao invés da teologia formular uma boa perspectiva econômica, você tem uma má teologia surgindo de uma má economia, de forma metodológica. Para citar outro teórico brasileiro, agora um conterrâneo, a gente tem Carlinhos Queiroz. Isso aqui é uma fala dele em um debate que a gente teve com ele em Fortaleza no passado. Ele diz o seguinte no debate, tá? Você pode encontrar isso no YouTube: não dá para você responder uma realidade sem análise econômica, sem análise social. Você não precisa de instrumento bíblico para fazer análise da realidade. Para fazer uma análise da realidade, você tem que ir para o instrumento científico. E todo instrumento científico é ateísta, porque não pressupõe Deus. Nenhum instrumento científico pressupõe Deus. Então perceba, para analisar a realidade, você não precisa da palavra de Deus, não é a Escritura, não é o seu referencial teológico, é um referencial econômico, é uma realidade social, é uma realidade pré-teológica que seria as ciências do social, afetando a tua leitura da Escritura.
Isso é usar a economia para ler a Bíblia em um nível metodológico. A sua metodologia é colocar a economia antes da palavra de Deus. É colocar a sociologia antes da palavra de Deus. É colocar um referencial político antes da palavra de Deus. E ler a palavra de Deus a partir desse pressuposto. A partir dessa lente teórica, de forma metodológica, para chegar até o texto. Mas nem sempre isso surge de forma intencional, no nível do método. Às vezes acontece de forma acidental. E de forma acidental todos nós estamos sujeitos a isso. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Mesmo que a gente não use a mediação socioanalítica para ler o mundo. Que é quando a gente torce a escritura para adequá-la a uma preferência econômica, política anterior, sem querer. Certo? A gente pode acabar cometendo esse erro. Eu sou uma pessoa que tem uma visão econômica mais liberal. E eu posso construir minha teologia para justificar as minhas visões liberais, ao invés de corrigir minha visão liberal através da escritura, caso haja uma incompatibilidade entre as duas coisas. Então, eu estou lendo um texto bíblico, eu encontro um texto que diz outra coisa, nada a ver com a economia, e eu consigo encontrar uma aplicação econômica, de alguma forma, naquele texto, de forma devida. Ou o texto vai contra a minha perspectiva econômica, e eu consigo achar uma explicação do nada, Deus ex machina, para conseguir, então, manter a minha perspectiva econômica. E a gente não faz isso de propósito. Você não faz isso de forma consciente. Faz isso como fruto dos efeitos do pecado na mente e no coração do indivíduo. Um teórico brasileiro que eu acho que faz isso, e você tem o direito de discordar, mas eu acredito que é o fato, é o nosso querido Antônio Carlos Costa, que é um teólogo conservador, é um pastor presbiteriano, é um homem, é um irmão em Cristo, que escreveu 2 obras, o Convulsão Protestante e o Teologia da Trincheira, que ele faz exatamente isso. Ele cria uma hermenêutica política que redefine conceitos bíblicos mediante certas categorias políticas. E de forma acidental, ele joga no texto percepções que não estão no texto para se adequar a certos ideários cristãos anteriores. Por exemplo, no Convulsão Protestante, usar a carta de Tiago para criar uma percepção contra acúmulo de riqueza, poupança, uma perspectiva de valor trabalho ao invés de valor marginal a respeito é uma questão de economia um pouco mais intrincada a respeito do trabalho, de que se uma pessoa trabalha muito tem que ganhar muito, se trabalha pouco tem que ganhar pouco. No Teologia da Trincheira você tem frases meio estranhas como o conservador é fariseu e o crente de verdade é aquele que é progressista em algum nível. Você tem um texto que diz que deveria existir leis que proibissem as pessoas de trabalhar mais de 1/3 do dia, né, e coisas desse tipo, que são perspectivas extremamente enviesadas de uma única categoria política. E não é uma coisa que provém do texto, é um abuso do texto para conseguir chegar a um ideário que lhe é anterior, que não parece ser de propósito, não parece ser um uso metodológico da política, parece ser algo que todos nós estamos sujeitos a errar. E aqui, no caso, indo para um lado do espectro político. Deixa eu mostrar alguns assuntos que a gente costuma errar nisso. Questões relacionadas à opressão na Bíblia, relacionamento entre ricos e pobres, questões trabalhistas, relacionamento social, missiologia. São muitos assuntos que, em nível acidental, a gente pode acabar torcendo para satisfazer nossos próprios anseios econômicos. Você pensa em opressão. A Bíblia condena a opressão, sim ou não? Sim. Só tem uma pessoa muito convicta aqui? Né? Sim, a Bíblia condena a opressão, certo? A Bíblia critica a opressão. Mas o que é opressão? O que é opressão? Olha só, Salmo 10 define o opressor como violento. O Deuteronômio 28 define o opressor como roubador. O Salmo 74 define o opressor como cruel. O 2 Reis 13 define o opressor como um governo tirânico. Mas perceba, se você não deixar a Escritura definir o seu conceito, você pode ler que a Bíblia condenando a opressão, o que você vai querer usar automaticamente? Uma categoria de opressão que provém de um pensamento de Karl Marx. Uma categoria de opressão que vem de um pensamento político que é anterior a isso. Então, para você, opressão é desigualdade social. Para você, opressão é ter gente muito rica e gente muito pobre. Para você, opressão é a relação de trabalho com um patrão que é dono dos meios de produção. E você vê, a Bíblia condena a opressão. E você define o que é opressão, não pelo conceito da Escritura. Você define o que é opressão por uma categoria política econômica anterior. Pensa, por exemplo, em questões relacionadas a ricos e pobres. Você pensa em questões trabalhistas como preço justo. A Bíblia fala algumas vezes de preço. Fala de preço justo em uma parábola. E você pensa, o que é um preço justo? E você começa a tentar definir preço justo a partir de uma percepção econômica.
E o preço justo é aquele que paga equivalente ao que eu trabalho, o preço justo está relacionado ao valor do trabalho, quanto eu produzo, questão da mais-valia. Você vai aplicando uma perspectiva econômica ao texto, não deixa o texto dar o significado. Você pensa em missiologia, você pensa nas mais variadas áreas em que isso pode acabar acontecendo. Então, nesse processo de redução da economia à mera matemática, a gente tem uma pequena equação. Vou fazer um cálculo matemático com vocês agora, certo? É matemática básica, não tem nem número, tá? Você tem, geralmente é pior, né? Quando não tem número, é x mais y mais log, não sei o quê. Quando não tem número, mas isso aqui é fácil, certo? Isso aqui vocês vão entender facinho. Você tem uma desmoralização da economia. Não desmoralização de tirada da moral, está desmoralizado, né? Mas a retirada do aspecto moral do pensamento econômico. Você tem, então, somado a isso, uma matematização da economia. A economia perde parte do seu arcabouço de construção moral, adiciona-se a isso uma tentativa extrema de transformar a economia em uma ciência meramente matemática, e você acaba chegando no que eu acredito que é um dos principais problemas do modo como a gente pensa a economia hoje no mundo, e muito no Brasil, de uma moral matemática na economia. A gente tem uma moral matemática. A matemática virou substituto da ética, da teologia, da filosofia moral na nossa economia, atualmente. Claro que a desmoralização da economia não tira todo o interesse moral da economia. A matematização da economia não transforma a economia meramente um monte de número no papel. Aí dá um interesse moral próximo da economia. E esse interesse moral acaba sendo satisfeito meramente por construções matemáticas, e através disso a gente chega no que eu chamo de o problema do controle. Se a economia pode ser moralmente resolvida com a matemática, eu vou tentar conformar os processos econômicos que estão à minha volta a uma equação matemática que eu acredito que resolve os problemas. Eu crio um modelo econômico, eu acho um ótimo de demanda e de oferta, acho o preço ideal, eu acho o sistema econômico ideal e eu crio controle. Controle moral sobre os interesses por produtos, controle moral por valorizações na precificação e nos salários, controle moral resumido a cálculos matemáticos. Então, num laboratório, com a soma certa, eu posso escolher como a realidade econômica de um país vai se configurar. Porque agora eu sei o que é certo e o que é errado nos números que eu tenho no meu computador. Um teórico da Escola Austríaca de Economia, chamado Friedrich Hayek, escreveu um livro chamado A Arrogância Fatal, Os Erros do Socialismo. Ele diz que o controle econômico é um processo de arrogância fatal, e fatal aqui ele está sendo extremamente literal, certo? É um processo de arrogância que chega a um estado de assassinato, de morte. É porque os homens acreditam que podem entender os processos econômicos em laboratório e somá-los e criar um processo matemático para resolver os problemas econômicos. Ele vai dizer que a tarefa mais curiosa da economia é demonstrar aos homens quão pouco eles sabem sobre aquilo que imaginam poder planejar. O Hayek, no seu discurso, quando ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o discurso dele é um dos textos mais importantes da história do mundo, na minha opinião. Se chama O Problema da Transmissão de Conhecimento na Sociedade. Ele vai dizer que é impossível controlar a economia, porque é impossível você conseguir criar um sistema de transmissão de conhecimento mais poderoso que o sistema de mercado, em que os interesses por preço, por produtos, por bens, por demanda, por oferta, faz com que as pessoas troquem livremente as coisas que possuem e com isso transmitam informações de quantidade, de valor, de interesse, de uso, de oferta, de demanda, através da sua interação de mercado. É impossível ler isso, Hayek vai dizer, e depois de ler isso, entender isso e aplicar isso de volta ao mesmo mercado para que esse mercado funcione de acordo com o interesse moral matemático de um teórico do governo ou de qualquer outra instituição que vai estar controlando a economia a partir de uma moral meramente matemática. O J. Richard, no livro Dinheiro, Orgulho e Deus, ele está meio pequenininho aí, mas eu vou ler para vocês, ele diz que na biologia temos uma ordem maior de complexidade do que na física ou na química. Nela, lidamos com organismos que resistem a explicações matemáticas simplificadas. Da biologia, passamos às ciências humanas. Agora, os efeitos de agentes inteligentes surgem por todo lado. Portanto, não é de surpreender que seja mais difícil usar a matemática para esboçar o comportamento humano do que seria para reproduzir o traçado, por exemplo, de uma bola rolando ladeira abaixo. Quando chegamos à economia, estamos lidando não somente com agentes humanos, mas com a complexidade das interações de mercado entre milhões ou bilhões de agentes inteligentes,
passando da física em um extremo, a economia no outro, assumimos uma hierarquia nidificada de complexidade, na qual ordens superiores restringem as inferiores, sem, contudo, poderem ser reduzidas a elas. Resumindo, para deixar um pouco mais fácil o que o Richard diz, que você tem, dentro do contexto econômico, uma série tão profundas de complexidades, sejam de questões humanas como de questões matemáticas, que é muito difícil você conseguir compreender o que está acontecendo no mercado para matematicamente criar uma força moral de controle sobre a economia. Deixa eu dar um exemplo em economic case aqui para tentar facilitar, por mais contraproducente que isso seja, certo? Esse gráfico aqui se chama cones austríacos. É uma tentativa de mostrar um pouco sobre a impossibilidade do controle de preço na economia real, certo? Diz o seguinte, aqui é um gráfico, certo? Uma linha, vou tentar simplificar o máximo que eu posso, uma reta de tempo, certo? Aqui embaixo você tem o tempo menor, em cima o tempo maior. Então é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, à medida que sobe a seta, tudo bem? Você pensa que no TJ, que é o ponto inicial, o dia 1. No dia 1, eu tenho aqui preço e quantidade de um produto. Eu tenho cafezinho. E o cafezinho é vendido em 100 cafeterias. E o preço desse cafezinho é R$5. Então eu tenho aqui, dentro desse contexto de preço e quantidade, uma demanda e uma oferta. O quanto as pessoas querem esse cafezinho. E o quanto esse cafezinho está sendo produzido naquele momento. Se eu crio esse gráfico de demanda e oferta, eu tenho nesse ponto em que S e D, demanda e oferta, se tocam, o que a gente chama de ótimo de Pareto. É o ponto ótimo. É o preço perfeito. Você tem o preço certo. É o melhor preço possível, que é bom para todo mundo. Você tem quantidade correta, com a demanda correta nesse processo econômico. Se você tem como chegar a isso, você tem uma coisa muito interessante. Porque você pode olhar para um sistema de mercado e matematicamente provar qual é a melhor oferta, qual é a melhor demanda, qual é o melhor preço de um produto. Devia ser X o preço desse produto. Porque está aqui matematicamente comprovado que é isso. É o ótimo de Pareto, que a gente chama. É o ponto ótimo, é o ponto ideal do preço. Mas o que acontece? Imagina que você é um ministro do governo responsável por cuidar do controle de preço. Você tem essa série de dados de mercado que sabe-se lá como você coletou. E você chegou a esse cálculo matemático de que esse aqui é o ótimo no preço. Você encontrou um tipo de moral matemática. Você acha que o certo, o correto, é quando a matemática da equação econômica está satisfeita. E você quer aplicar isso na realidade. Qual é o problema? O problema é o gráfico maior. É o gráfico tempo. Porque demanda um processo de tempo você ler a realidade e devolver esse dado de leitura da realidade para a realidade. E quando você vai aplicar na realidade o que seria o preço ideal, aconteceu um fenômeno chamado passou o tempo. O tempo é contínuo. E agora você tem demandas mudando, ofertas mudando, interesses mudando, mudou o clima, ninguém mais quer café, agora quer açaí. E o pessoal não vai mais na cafeteria tomar café, porque está quente, ele quer açaí com leite ninho, para poder refrescar. E os interesses mudaram, as cafeterias mudaram, as empresas mudaram, as quantidades mudaram, os produtos mudaram, as colheitas mudaram, o clima mudou, e o ótimo do preço não é mais aquele ponto, agora é outro. E eu tenho aqui um novo momento do tempo, em que eu tenho preço, quantidade, um gráfico diferente. Agora o ótimo não é mais lá, é aqui embaixo. O ótimo mudou. Aí você tenta fazer a mesma coisa, e você acha que é ali, e agora mudou de novo, os interesses mudaram, o clima mudou, o que as pessoas querem é outra coisa. Você achava que a galera queria eletricista e bombeiro mecânico, você cria o Pronatec para fornecer a sociedade de profissionais naquela área, e o que todo mundo quer é cerveja artesanal e hamburgueria gourmet. E você erra o que o mercado precisa. E você muda porque você não consegue ler o que vai vir no futuro. E você tem mudança de novo, o tempo muda, você projeta de novo. O gráfico tempo, esse gráfico é desenvolvido pelo professor Biratã, impede que haja como você projetar um interesse moral, matemático na realidade do seu interesse econômico. É impossível fomentar uma moral matemática que se aplique à realidade vigente, porque você tem um tempo que se transforma. O Wayne Gruden, junto com Barry Asmus, escreveu esse livro chamado A Pobreza das Nações, uma solução sustentável. É fundamentalmente uma teologia da economia. Ele diz o seguinte, que a solução que estamos propondo é complexa porque sistemas econômicos são complexos.
E estes o são porque resultam de milhões de seres humanos fazendo milhares de escolhas todos os dias. Uma das coisas que eu mais gosto na escola austríaca de economia, principalmente em Ludwig von Mises, que é seu principal teórico, é devolver à economia a sua relação humana. O seu principal livro, um calhamaço imenso, se chama Ação Humana. A economia é o indivíduo tentando sair de um estado de menos satisfação para um estado de mais satisfação, constantemente. Como é que a gente resolve, então, o problema da mera matematização da economia, de retirar a economia da moral e de relacionar economia e teologia de uma forma imprecisa, de uma forma errada, de uma forma a gerar má economia, de uma forma a gerar má teologia? Ele já foi citado hoje, fiquei muito feliz por isso. A gente tem a figura de Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser, ele pergunta num livro chamado Há um Significado nesse Texto, o seguinte: podemos ler de forma a evitar que vejamos a nós mesmos, isto é, aquelas imagens que projetamos no espelho do texto, aqui o texto bíblico. A pergunta do Van Hooser é: será que quando a gente lê a Bíblia, há como fazê-lo sem projetar na leitura do texto bíblico os nossos pressupostos econômicos, morais, sociais, políticos, de direito, de antropologia, o que for? Ele vai lidar com a questão do realismo hermenêutico e do problema do uso acidental de metodológico das questões econômicas na política. Ele diz o seguinte no livro dele: como se deve ler? Embora a leitura, assim como a observação nas ciências naturais, possa ser teoricamente orientada, ou seja, teoricamente modificada a partir dos meus pressupostos teóricos, a partir da minha visão econômica, será que devemos concluir que a leitura é irremediavelmente subjetiva, isto é, arbitrária, que é impossível chegar ao significado último do texto, impossível chegar a uma interpretação correta do que está escrito, porque os meus pressupostos sempre vão ser jogados no texto, minha economia sempre vai atrapalhar a minha leitura do texto? Ele vai dizer o seguinte, que os leitores que tratam o texto como um espelho sobre o qual projetam suas próprias invenções e desejos, não conseguem fazer distinção entre autor e leitor e assim caem vítimas da idolatria interpretativa. Idolatria interpretativa. É um processo de interpretação em que você é tão idólatra de si que você não consegue ver no texto nada diferente de você e das suas crenças, dos seus pressupostos e da sua visão política. E o texto tem que servir à sua economia, não o contrário. Você não mais é subserviente ao texto e coloca a sua economia, a sua política, a sua visão de mundo submissa ao texto. Agora o texto tem que ser submisso à sua visão econômica e política. O nome disso é idolatria para o Van Hooser. Você está lendo e interpretando de uma perspectiva idólatra. A boa interpretação, ele diz, é um trabalho árduo. Não tenho dúvida de que às vezes entrarei em conflito com meus próprios preconceitos, à medida que for apresentando e criticando posições alternativas. Por mais que a observação pura e objetiva da realidade nunca seja possível, ela ainda é um horizonte que é necessário e buscado nesse processo de tentar compreender o que vem do texto. Eu tenho que entender o texto, olhar para o texto, interpretar o texto, criticar minhas posições sobre o texto e tentar achar aquilo que o texto diz para mim. E não tentar dizer para o texto o que ele deveria me dizer. O desenvolvimento dos conceitos do que o Van Hooser chama de realismo hermenêutico está relacionado ao que ele chama de outridade e de autotranscendência, de ética, de espiritualidade na interpretação. De deixar o Espírito Santo e os valores do Espírito Santo te levarem a ler aquilo que está na Escritura. Os leitores não atingem apenas o conhecimento, mas também autoconhecimento quando permitem que o texto se manifeste. Eles se conhecem melhor. Eles veem o texto. E o texto vê eles. E o texto vê eles. E quando você e o texto entram em conflito, ou você rasga o texto, ou o texto te rasga. Ou você deturpa a passagem para fazer ela significar outra coisa, para você permanecer com sua visão econômica, ou a passagem transforma a tua percepção das coisas. E você muda, e você se submete. E você não se preocupa em fazer parte do grupinho. Você não se preocupa em seguir o mesmo autor. Você deixa Deus falar com você. E deixa Deus transformar a sua visão da realidade. O texto, pois, é um tesouro escondido de significado. Há um tesouro de significado no texto. Um tesouro de significado que você não pode usar a mediação socioanalítica para deturpar. Você não pode usar o seu pressuposto teórico para mover. O texto é o seu tesouro de significado. E é o texto que tem que descrever aquilo que você acredita sobre economia, sobre política e sobre todos os fatores da realidade.
Eu encerro com a citação do Charles Hodge: a Bíblia é o depósito de fatos do teólogo. É na Bíblia que a gente encontra os fatos da realidade, que está lá depositada num tesouro, num baú de Deus, que a gente tenta interpretar, ler e retirar do texto, não jogar no texto, mas retirar do texto aquilo que ele tem para dizer aos nossos corações, aquilo que ele tem a depositar sobre as nossas mentes. Isso vai cobrar humildade hermenêutica, isso vai cobrar submissão a Deus, isso vai cobrar virtudes espirituais, isso vai cobrar que você esteja disposto a submeter qualquer crença ao escrutínio da palavra de Deus. Entender que existem teologias nas suas crenças políticas, que existem teologias nas suas percepções econômicas, e que Deus tem que falar sobre tudo isso, que Deus tem que ser o instrutor final sobre tudo isso, e que você tem que entender a partir de Deus as teologias que afetam sua visão de mundo. Você tem que ser um teólogo da sua psicologia, um teólogo do seu direito, um teólogo da sua engenharia, um teólogo da sua química, um teólogo da sua biologia, um teólogo da sua economia. Se você quer ser um cristão que olha para o mundo com as lentes da palavra de Deus, deixando Deus falar com você através da revelação, ao invés de dizer a Deus o que é que ele deveria acreditar sobre a realidade. É terrível que nós sujeitemos a Escritura a homens que têm rejeitado a revelação de Deus. Se queremos ser úteis para esse mundo, que nós possamos continuar amando a palavra de Deus. Eu comecei a estudar economia porque eu queria falar de economia para os teólogos. E Deus me deu a oportunidade de falar de teologia para economistas. E a gente tem que ter essa gana no nosso coração de sermos vozes relevantes para a cultura, porque Deus está certo. Deus está certo. A palavra de Deus é a verdade. Os homens não têm Deus, eles não têm a Escritura, eles não têm a revelação especial da palavra para descrever-lhes tudo. Nós temos Deus. Nós temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós temos a mente de Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 2. A mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo, que revela todas as coisas a gente. Nós trazemos as mentes cativas ao conhecimento de Cristo em todas as esferas da vida, seja na política, seja na economia. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. O que é que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo, fala sobre o que é que você pensa a respeito dessas relações, se você concorda ou discorda de alguma coisa. Quero ouvir você pra gente manter esse debate sempre aquecido. Entra em 2dedosdeteologia.com.br, além de vídeos, artigos, notícias e podcasts, você pode encontrar lá um meio para manter esse canal funcionando, sustentar o nosso ministério e fazer o 2D de Teologia continuar propagando boa teologia na internet. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.